Esse é o canal Verdades Ocultas da Bíblia. Sejam muito bem-vindos. Torne-se membro do canal e tenha acesso à nossa biblioteca. O link do grupo e do canal do Telegram estão na descrição do vídeo. Ative o sino das notificações. Olá, meus amigos, bem-vindos ao canal Verdades Ocultas da Bíblia. E este é o terceiro vídeo de uma sequência de vídeos que estamos nos aprofundando em qual deva ser a provável memória histórica de um êxodo no Egito, só que não tem nada a ver com o povo hebreu ou com o Moisés bíblico. Nós sabemos que por evidências históricas e arqueológicas nunca aconteceu um êxodo hebreu. Mas esta memória, esta tradição, esta mitologia construída nas escrituras hebraicas tem algum fundamento? Vem de algum lugar? Bom, nós estamos já há 2 e este é o terceiro vídeo falando acerca do período Amarna, do período de Akenaton, a cidade de ouro e luz, Aten, a terra prometida, exatamente, o lar do único Deus, Aten, sim, o local onde havia salas, no plural, melhor dizendo, para as parteiras, e evidências foram encontradas até de um culto das parteiras, exatamente. Estamos aqui esmiuçando este período da história com fontes e evidências bibliográficas, ok? Evidências, melhor dizendo, arqueológicas, históricas, trazida por referências bibliográficas, falando acerca de alguns personagens do Egito que pouco são comentados e falados em meios cristãos fundamentalistas, e estamos percebendo que sim, apesar de não ter nenhuma correlação com Hebreus e Moisés e Arão e conquista de Canaã, mas há uma memória de um lugar histórico, de algo que realmente aconteceu, e nós estamos vendo claramente o que é. No último vídeo, nós falamos abertamente sobre o faraó Semencaré, sobre a continuidade dele da adoração a Aton e o declínio desta religião que irá provocar o esvaziamento da cidade de Aten, a cidade de Amarna. Sabemos que no período em que Tutankhamon era uma criança, era um jovem, houve um regente, o pai divino Ai, sumo sacerdote da religião de Akhenaton, mas que já aspirava o retorno à adoração às demais divindades egípcias. E vamos ver o porquê, vamos entender o fato. Então vamos ao terceiro vídeo da série acerca das memórias reais do êxodo bíblico, que na verdade é o êxodo de Aten. Então vamos continuar. Na figura ao lado, o pai divino Ai é adorado pelos sacerdotes e pela população de Aten, depois de ter sido honrado por Akhenaton com um presente de colares de ouro. As decisões de Ai transformariam o reinado de Tutankhamon na época do retorno da ortodoxia da religião egípcia e do exílio dos sacerdotes monoteístas. Foi o pai divino Ai que sucedeu Tutankhamon como faraó e prosseguiu a política de restaurar a antiga religião. Durante o reinado de Akhenaton, Ai teve um importante papel governamental. Akhenaton estava profundamente preocupado com o culto de Aton que ele havia instigado. Ele era adorado por suas cortesãs e estava continuamente recebendo emissários estrangeiros, oferecendo escravos, mulheres e presentes materiais. Ele estava ocupado com a distribuição de presentes e grandes presentes para o povo a partir de sua janela de visão.
Com todas estas preocupações, ele não tinha tempo para se dedicar com os assuntos do Egito. Lembrando que todas as fontes e referências bibliográficas estão disponíveis nesse estudo. Todas essas informações você pode conferir. Os achados, hieróglifos, os painéis e tudo mais. Os assuntos de Estado ele deixou inteiramente nas mãos de seu vizir, o divino pai Ai. Foi Ai que percorreu todas as províncias do país para atender a tarefa de governar. Ai era diplomático e inteligente e tinha um conhecimento perfeito da situação política do Egito. Quando o reinado de Akhenaton estava chegando ao fim, Ai encontrou o país em um estado de decadência e seu povo em perigo. Pois é, eu fico só imaginando o custo econômico, para a construção de Akhmet Aten, a construção de Amarna. Principalmente o esvaziamento, não tem como ser de uma hora para outra, da religião, de fazer um culto ao Deus único. Você dorme politeísta e acorda monoteísta. Então, assim, é óbvio que traria diversas consequências político-religiosas, regionais, econômicas, que talvez não tenham sido bem geridas ou observadas pelo faraó Akhenaton. Akhmet Aten, a cidade santa entre todas as cidades, o paraíso terrestre, teve como corolário a grande miséria do resto do Egito. Bom, como eu falei outrora. E lembrando, tá? Isso aqui, estes nomes, são nomes reais de Akhmet Aten. A cidade santa, tá bom? O paraíso da terra. São nomes dados a Akhmet Aten. Mas está na Bíblia também. Vamos lembrar que isso aqui é antes, dos escritos bíblicos, ok? Então, se alguém copiou alguém, você já sabe quem copiou. Na morte de Akhenaton, a infeliz condição da terra fora da cidade santa impulsionou Ai a tomar sua decisão irrevogável. A religião monoteísta, somente a adoração de Aton, havia se mostrado catastrófica para o país. Lembre-se que religião e Estado era uma coisa só. Era uma única coisa. Então, até o movimento religioso, dos sacrifícios, ofertas, templos, as regulações sociais diziam muito na relação econômica. Vamos continuar. Ai concluiu que as dificuldades sofridas pelo país foram causadas pelo abandono dos velhos deuses. Os padres monoteístas ou sacerdotes monoteístas pareciam ser os culpados pela ira dos deuses. Como o faraó da Bíblia, Ai tinha um grande número de pessoas que ele tinha que dispor de alguma forma. Ou seja, essa galera aí lascou-se, Vou ter que botar essa galera pra fora, vamos ter que fazer alguma coisa. A Bíblia coloca o número do povo de Moisés entre os milhares. Os filhos de Israel viajaram de Ramsés a Sucote, cerca de 600 mil homens a pé, além de mulheres e crianças. Uma grande multidão também subiu com eles, assim como muito gado, tanto ovelhas como vacas. Êxodo 12, 37 e 38. A maioria dos números mencionados no Êxodo é contestada. Chain Pocket estima que os números sejam claramente exagerados, já que eleva o número total de pessoas para cerca de 2 milhões. Tal deslocamento de população foi impossível no período, já que o número representa quase toda a população do Egito. Então, à época, esta era quase toda a população do Egito. Então, números extremamente exagerados e não fazem sentido, não tem fundamento histórico e arqueológico. Além disso, 600 mil homens a pé, ou seja, armados, poderiam ter retirado a força egípcia sem qualquer dificuldade, mesmo que essa força fosse bastante poderosa. Finalmente, estes 2 milhões de pessoas nunca poderiam ter conseguido viver em uma única região do Egito.
a região de Gozen, mencionada na Bíblia, sem deixar nenhum vestígio. Os números exagerados são atribuídos aos escribas, que, segundo Redford e Friedman, escreveram a história do Êxodo cerca de 700 anos após o evento. Correto? Correto. Corretíssimo. Exatamente. De acordo com todas as evidências, se o povo hebreu tivesse representado tal poder no Egito, eu falo, se existisse algum povo hebreu que viveu no Egito, eles teriam deixado uma marca na escrita, arte ou literatura egípcia. Sabemos que Amenhotep III organizou um censo da população por causa do crescimento dos residentes estrangeiros no país. Então nós temos uma referência bibliográfica de um faraó, Amenhotep III, que fez um censo de estrangeiros. E os hebreus não são citados. E é engraçado, em Canaã teve extrema ocupação egípcia, porque, principalmente no período de Akhenaton, né? Akhenaton governava Canaã. E a dinastia Amarna governou Canaã com mão de ferro, as rotas comerciais e tudo mais. E você tem diversos achados arqueológicos egípcios em Canaã, inclusive fortes. Tudo que você possa imaginar daquela época. Então, é fato, né? É demonstrado claramente. Ainda que você possa argumentar, fundamentalista religioso, que os egípcios apagaram a história dos hebreus no Egito. Não temos uma pedra, não temos uma vírgula, não temos nada. Ao contrário, em Canaã, que a Bíblia assim apaga a história do Egito, da ocupação egípcia de Canaã, você não tem uma vírgula, uma linha, você não tem nada dizendo, mas a arqueologia já cavou, escavou e encontrou dezenas de centenas de achados egípcios em Canaã. E volto a dizer, fortes egípcios, inscrições egípcias, cartas que eram trocadas entre o faraó e dominadores, né, reis locais da terra de Canaã, principalmente no período de Amarna, da dinastia de Akhenaton. Então, vamos continuar aqui então a leitura. O livro dos Números fala de um censo das tribos de pessoas que deixaram o Egito. O versículo menciona uma grande multidão que acompanhou o povo do Êxodo. Esta multidão parece ser uma mistura de convertidos que acompanhou os monoteístas. A Bíblia não nos diz nada sobre aquelas hordas que acompanharam os hebreus, mas uma multidão mista de pessoas havia habitado em Akhenaten. John Pendlebury, um egiptólogo do início do século passado, escreveu que a cidade de Akhenaten era bastante cosmopolita. Era, disse ele, durante sua curta existência, a maior cidade imperial do mundo. Todos os assuntos do reino eram tratados ali. Em suas ruas, todas as nações do mundo conhecido esfregavam cotovelos, ou seja, esbarravam uns dos outros. Os minoanos, os micenas, os cipriotas, os babilônicos, os judeus, aí é um asteriscozinho, e muitas outras raças. Quando falamos aqui os judeus, estamos falando das tribos judaítas. A referência bibliográfica está aqui no estudo, tá? É as tribos ali do sul, judaítas, descendentes de tribos árabes. Esses são os verdadeiros judeus. Não tem nada a ver com Abraão, Isaac, Jacó, nada disso não, tá? Nômades ali daquele deserto ali, sul da região de Judá, tribos estas descendentes de árabes, ok? Que ali começa o início do clã judaíta, que posteriormente vai formar uma dinastia judaíta. Aqueles pastores nômades ali daquela região, beduínos, entre aspas assim, praticamente beduínos do deserto. Ora estavam no campo, ora estavam vagando no deserto, que vão dar origem aí ao que nós chamamos, a época da Bíblia, os judeus, a dinastia de Judá, ok? Bom, vamos parar a leitura por aqui, para o vídeo não ficar muito grande. Quer ter acesso a este material completo, com todas as referências bibliográficas, torne-se membro do canal. Primeiro nível a partir de R$
R$1,99. Muito obrigado por terem assistido a mais um vídeo. Que o verdadeiro Deus abençoe a todos. Obrigado por assistir mais um vídeo. Se inscreva no canal.